Está lá em Mateus capítulo 4. É a história do enfrentamento, ou pelo menos do primeiro enfrentamento, né, de Jesus, dando início ao seu ministério, né, após o batismo de Jesus no Rio Jordão, feito por João Batista. É o primeiro enfrentamento cara a cara de Jesus, já adulto, homem, com o inimigo das nossas almas. Esta passagem ela é emblemática porque ela vai servir para nós nessa noite, irmãos, também como princípios para que nós também vençamos as tentações do diabo. É a história contada desse encontro, né, entre o Filho de Deus, que também é filho do homem, o Deus encarnado, o Verbo de Deus encarnado, que se autolimitou, conforme diz Filipenses capítulo 2, que sendo Deus, assumiu a forma humana e veio a ser concebido no ventre de Maria, assumindo humanidade, portanto, sendo passível de tentação. Diz a Bíblia que ele foi tentado em todas as coisas. Jesus é considerado, irmãos, especialmente pelo apóstolo Paulo, como o segundo Adão, o primeiro Adão, aquele de Gênesis, que nos representa, sucumbiu ao pecado. Mas o segundo Adão agora vai passar pelas mesmas tentações. Mateus capítulo 4. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Pai, muito obrigado por esta palavra tão preciosa, Senhor, que foi preservada, chegou até nós. Esta passagem, Senhor, tão significativa para nós, em que o Filho de Deus, em que o Senhor Jesus venceu a tentação do diabo e possibilitou, ó Deus, viver para a Tua glória, dizendo para todos nós que é possível obedecer à vontade de Deus e vencer as tentações. Nós oramos em nome de Jesus, pedindo a Tua bênção para esta pregação. Amém. Todo cristão sincero, todo homem, toda mulher de Deus sincera, tem vontade de fazer o que Deus quer. Tem vontade de obedecer a Deus. Todos nós, irmãos, em algum momento da nossa vida, na nossa caminhada cristã, no momento em que recebemos a Jesus, percebemos, fomos informados, eu tenho a certeza disso, de que agora estando em Cristo, a gente é a nova criatura, que agora a gente tem uma nova natureza, que a gente agora pode obedecer a Deus e que a gente tem uma luta muito grande agora a ser vencida contra o pecado, contra aquilo que não é vontade de Deus, contra aquilo que Deus não quer fazer. Contra aquilo que Deus não quer que nós façamos. Todo coração sincero quer obedecer a Deus. Mas assim como o apóstolo Paulo, irmãos, nós precisamos confessar. Nós temos também, irmãos, uma inclinação para o pecado, que, diz a Bíblia, tenazmente nos assedia.
A Bíblia também diz, irmãos, que o diabo proporciona, que ele anda ao derredor, possibilitando também situações para que nós venhamos a cair, a sucumbir e a sermos derrotados e não fazermos a vontade de Deus. E não há nada mais triste, irmãos, quando alguém sucumbe ao pecado. Talvez um dos exemplos do Antigo Testamento mais significativos de alguém que desobedece a Deus é o rei Davi. Quando ele sucumbe ao pecado, ele cai em profunda tristeza de sua alma, chora amargamente, sofre as consequências do seu pecado. Irmãos, como é triste. Como é triste um coração sincero, com alguém que quer amar a Deus e que não deu conta e que se deixou levar pelas tentações do diabo. Nesse trecho, irmãos, nós vamos ver aqui como foi que Jesus venceu as tentações do diabo e como que eu e você também podemos vencer. Satanás tentou aqui, irmãos, de forma introdutória, apenas 3 coisas eu quero destacar com vocês de forma introdutória ainda. Satanás tentou que Jesus colocasse suas próprias necessidades e potenciais preocupações acima da vontade do seu Pai. É válido lembrar, irmãos, que Jesus, ele tinha sido batizado ali no Rio Jordão, por João Batista, assumindo, portanto, chancelando, testificando o ministério de João Batista, de certa forma dando continuidade àquele ministério de João Batista, que a mensagem de João Batista era uma mensagem de arrependimento, que chegou o tempo agora que alguém precisava se arrepender realmente para se aproximar a Deus e não participar de um ritual somente. Jesus vai até João Batista, representando o nosso pecado, já é ali batizado. João Batista acha muito estranho aquilo e fala assim para ele: olha, eu que preciso ser batizado por você e não eu fazer isso. Jesus, de certa forma, fala para ele: João Batista, isso aí é demais para sua cabeça, faz o que você tem que fazer. Jesus é batizado. Mas tem um detalhe: uma voz do céu, o Espírito Santo veio sobre ele, a forma corpórea de uma pomba. Os céus se abriram e o Espírito de Deus desceu sobre Jesus e a voz do céu bradou, dizendo o seguinte para Jesus. Deus falou para ele: este é meu filho amado e eu tenho o maior prazer nele. A seguir, a gente tem que ler a Bíblia em sequência, irmãos. Cuidado com essa divisão de capítulo e versículo, nem sempre ela é fiel ao contexto. A seguir, Jesus já foi para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Portanto, o que está acontecendo aqui é o cumprimento de uma agenda divina. Porque é o Espírito Santo de Deus que conduz Jesus ao deserto. E lá Jesus, 40 dias e 40 noites, jejua, ali no deserto. Aí depois aparece, então, o tentador. E a tentação foi: põe as suas necessidades em primeiro lugar. Segunda coisa foi: Jesus, haja de forma independente do Pai. Esquece do Pai, esquece essa agenda divina e faz o que você tem que fazer. E a terceira foi: Jesus, sacrifique o seu futuro por uma necessidade, por um futuro seguro. Jesus encontrou aqui o desafio de Satanás. Jesus enfrentou esse desafio de Satanás confiando no seu Pai para fazer todas as coisas e ao seu tempo, ao seu caminho, ao seu resultado. Irmãos, da mesma forma, nós muitas vezes estamos tão preocupados com o presente, tão tentados a sacrificar nossos princípios por um ganho a curto prazo, rápido. Satanás nos atrai poderosamente para essa armadilha. Mas ao invés de ceder, ao invés de abrirmos mão dos princípios de Deus para a nossa vida, nós podemos seguir o exemplo de Jesus e vencer a tentação. Satanás nos tenta incansavelmente por toda a nossa vida. A Bíblia diz, irmãos, que ele quer enganar, se possível, até mesmo os eleitos de Deus.
Ele procura nos tentar a qualquer momento, nos derrubar, nos envergonhar, nos fazer com que o mundo olhe para nós e diga: veja, olha o que acontece com quem serve a Deus, olha a vida dele. Jesus, sendo batizado na água, tendo o Espírito Santo controlando a sua agenda, foi testado. Ele não estava fora da vontade de Deus. O Evangelho de Marcos faz uma declaração mais forte sobre o papel do Espírito Santo. O Evangelho de Marcos diz: imediatamente o Espírito o impeliu a ir ao deserto. Diz que foi de forma imediata e impelido. A expressão dá a ideia, irmãos, de que Jesus não tinha outra coisa a fazer, a não ser, depois do batismo, já ser tentado pelo diabo. O que significa ser tentado? Significa, irmãos, tentação significa fazer com que a gente olhe para a vontade de Deus e a desconsidere, e opte por um caminho mais fácil. Isso tem a ver com a malignidade do nosso coração. E nós não somos maiores do que o nosso mestre. Assim também, irmãos, nós podemos, e vou dizer mais, devemos vencer a tentação. Satanás tentou Jesus de 3 maneiras específicas: transformar pedras em pão, pular do templo e adorá-lo. Nós somos tentados nesses 3 princípios também. Eu vou demonstrar isso para vocês. A primeira tentação: transformar pedras em pães. Ora, irmãos, 40 dias e 40 noites. Há uma expressão, um outro evangelho, irmãos. Nós sabemos que Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos sinóticos, né? Alguns têm algumas particularidades assim, né? O outro evangelho talvez dê a ideia de que nesses 40 dias, não quer dizer que Jesus teve paz durante 40 dias, não. Dá a entender de que a intensidade, talvez, da tentação, ela foi aumentando, até que quando chegou no máximo da fome, apareceu o diabo justamente com essa proposta: transformar pedras em pães, depois de 40 dias. Alguns estudiosos falam, irmãos, que depois de 7 dias, algumas pessoas podem ter alucinações, podem ter coisas terríveis. Alguns dos irmãos, depois de 8 horas sem comer, já desmaiam. Não tem alguns aqui ou não? Já tem, né? Quem riu é porque está devendo. 40 dias, no máximo, chegou aquele momento. E nesse exato momento, chega o diabo no seu ápice. O tentador se aproxima e diz: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Irmãos, qual é o problema de se comer? Nenhum. Comer não é pecado algum. Satisfazer uma necessidade física do nosso corpo não é problema nenhum. É claro que a Bíblia diz que a gula é pecado, mas comer não é problema nenhum. Mas o que significa? Qual é a área que o diabo está querendo tentar a Jesus? É a área da necessidade, seja ela básica, primária ou secundária. É o diabo tentando pegar Jesus exatamente nesse momento em que ele está mais fragilizado. Nós temos momentos assim na nossa vida, irmãos, quando as nossas necessidades básicas estão em perigo. Talvez, irmãos, sejamos tentados a abrir mão dos nossos princípios. Talvez, irmãos, quando por necessidade, quem sabe, de manter a estabilidade de um emprego, de alguma situação, a gente minta, a gente roube, a gente passe alguém para trás, a gente deixe de lado nossos princípios, talvez para satisfazer nossas necessidades até mesmo emocionais, né, de posse, da atenção das pessoas, a gente minta sobre o caráter delas, para que, enfim, N coisas podem acontecer. Transformar pedras em pão significa: Jesus, satisfaça a sua necessidade imediata. Jesus diz: não, nem só de pão
Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Isso está lá em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Agora veja bem. O que é que foi que Jesus tinha ouvido do seu pai? 40 dias antes, no Rio Jordão. Este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. O cenário, irmãos, dessa primeira tentação é o deserto. É aqueles 40 dias. É aquele momento, irmãos, quem sabe que a gente está mais fragilizado. É aquele momento em que a gente está mais à disposição de sermos tentados. Isso vale, irmãos, até mesmo para as questões em que a gente se coloca em perigo. Vou dar alguns exemplos dela para ser bem prático. A gente precisa cuidar muito do nosso casamento. Cultivar, investir, ter proximidade, intimidade, no sentido mais pleno e mais estricto da palavra. Porque se a gente não cuidar, irmãos, a gente vai ficando fragilizado e o tentador se aproxima. Esse é um princípio que a gente precisa entender. Às vezes a esposa não cuida dessa parte com relação ao marido e o marido fica fragilizado. E às vezes o marido não cuida dessa parte com a esposa fica fragilizada. Foi assim, irmãos, que Jacó pegou seu irmão, como diz a expressão, no pulo. Veio seu irmão do campo, esbaforido, com a língua de fora, faminto. E o que o seu irmão fez? Me vende a sua primogenitura por um prato de lentilhas. E ele vendeu sua primogenitura, porque ele estava fragilizado, irmão. Porque ele estava num momento de fraqueza. Este é o cenário propício para que a tentação nos pegue, irmãos. Em outra circunstância não teria nenhum problema. Jesus é Deus, Ele é poderoso. Em outra circunstância Ele poderia dizer a um pedaço de pau. Jesus tinha poder sobre os elementos, vocês sabem disso. Ele multiplicou pães e peixes. Ele transformou água em vinho. A questão era a circunstância, porque se ele sucumbe a isto, exatamente nesse momento, ele estava dizendo, eu vou agora satisfazer minha necessidade a qualquer custo. A resposta foi muito clara. Olha, diabo, eu sou filho de Deus. Deus é que fala, nem só de pão viverá o homem, mas o homem vai viver daquilo que procede da boca de Deus. Eu vou ler um texto de Deuteronômio, capítulo 2. Só ouça. Como que isso tem a ver com a nossa vida enquanto povo de Deus? Diz assim, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te tem guiado no deserto nesses 40 anos, para te humilhar, para testar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. E te humilhou, e te deixou faminto, e te alimentou com um maná que não sabia, nem que vossos pais soubessem, para que te fizesse entender que o homem não vive só de pão, mas o homem vive de tudo que procede da boca do Senhor. As tuas vestes não se consumiram de ti, nem o teu pé inchou nesses 40 anos. Você está vendo como que a tentação de Jesus tem a ver com a nossa vida espiritual? O desafio aqui que Satanás está fazendo, irmãos, Jesus, não depende de Deus, não. Faça você mesmo. Dê o seu próprio jeito. Agora olha a expressão, por que Deus fez aquele povo, quem conhece um pouco da história? 40 anos no deserto, caminhando, diz a Bíblia, para testar, para saber o que estava
no coração. O diabo perdeu, que o que estava no coração do segundo Adão era a vontade de obedecer a Deus. E ele já foi derrotado na primeira. Quando o diabo, irmãos, vier com facilidades, com jeitinhos na nossa vida, para a gente abrir mão dos princípios de Deus, lembre-o do que Deus diz a respeito de você. Deus diz que cuida de cada uma das suas necessidades. Lembre a você mesmo e ao tentador, em alto e bom som, e de preferência pronuncie: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, supra em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. É o que eu tenho feito isso para mim mesmo nesses dias. Recito Davi dizendo o seguinte: já fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. A gente não precisa ignorar que a gente tem necessidades, mas a gente não precisa satisfazer nossas necessidades se jogando nos laços do inimigo. Mas vamos caminhar rapidamente. Segunda tentação. O diabo leva Jesus à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. Eu não quero aqui me deter em muitos detalhes. Se foi uma situação, literalmente, corporeamente, ou se foi uma situação em que Jesus se viu no pináculo do templo. Há muita discussão sobre isso. Eu prefiro ficar... Jesus está aqui obedecendo uma agenda divina para derrotar o diabo, então não vejo nenhum problema em que ele tenha sido levado literalmente. Jesus está à disposição para ser tentado, porque ele quis, não porque o diabo tem poder sobre ele. Foi ao pináculo do templo, a esse lugar, e essa tentação veio rapidamente. Satanás levou Jesus a essa cidade santa, nesse lugar onde, numa certa altura, o diabo lhe propõe: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te guardem. Meus irmãos, quando Satanás tentou Jesus na primeira vez aqui, ele não usou a palavra de Deus, mas Jesus usou a palavra de Deus para derrotá-lo. Mas agora o diabo usa a palavra de Deus. O Salmo de número 91. Que muitos gostam de abrir no Salmo 91, colocar 2 dentes de alho, sal grosso e deixar aberto, né? Já viu isso, não? Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: 10.000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido, e por aí vai. Tem gente que acha que é assim que funciona a Bíblia, né? Como se fosse um amuleto. Não é assim que funciona. Jesus foi colocado aqui, irmãos, no lugar, e foi proposto para ele: atira-te daqui, se jogue daqui. Agora vamos entender uma coisa. Jesus está obedecendo uma agenda divina, que não começou aqui, mas começou na eternidade. Começou em Gênesis. Do descendente da mulher viria alguém que pisaria a cabeça da serpente. Quando chegou o tempo certo, Jesus se encarna. Jesus se torna homem no ventre de Maria. Permaneceu ali os seus 9 meses, pelo menos se pressupõe. Jesus nasceu, cresceu, aprendeu pelas coisas que sofreu, conforme diz Hebreus, obedecendo a agenda divina. Jesus vai sendo ensinado nas Sagradas Escrituras. Quando Jesus chega aos 30 anos, ele inicia seu ministério público, sendo batizado por João Batista, depois sendo tentado pelo diabo, depois realizando o primeiro milagre em Caná da Galileia, e assim ele vai seguindo no seu ministério, irmãos. Agora, quando Jesus, quando precisava ir de da Galileia para Jerusalém, ele precisava caminhar. Não pegava nem carruagem, não tinha metrô. Não tinha ponto de ônibus. Por que ele fazia isso? Porque ele está, de certa forma, irmãos, preso à sua encarnação. Ele se tornou definitivamente um homem. Só existe um momento, irmãos, antes da ressurreição, que Jesus se mostra na sua glória. Foi no momento da transfiguração. Mas quando o diabo diz assim para Jesus: ó Jesus, se atira daqui, porque a Bíblia diz
Que os anjos estão a teu serviço e eles vão te pegar. Você não vai machucar os pés. Em outras palavras, o que o diabo está propondo, Jesus, deixa de ser este homem, deixa de ser encarnado. E seja somente Deus agora. Vou lembrar o texto de Filipenses 2. Jesus não o julgou como usurpação o ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se humilhou. O que o diabo está fazendo é, Jesus, deixe de ser um ser humano. Deixe de obedecer a Deus. Aliás, se és filho de Deus mesmo, faz isso. Duas coisas aqui eu preciso observar. A primeira delas, irmãos, o diabo está tentando fazer com que Jesus saia da agenda divina, de novo. Segundo, o diabo está deturpando a Bíblia. Isso se chama presunção. Presunção, irmãos, é quando a gente, às vezes, lê de forma equivocada vários textos da Bíblia e usa, querendo empurrar Deus na parede. Como se a gente tivesse a autoridade de exigir alguma coisa de Deus. A Bíblia diz que Deus zela pela sua palavra e Deus cumpre cada uma de suas promessas. Mas, irmãos, ninguém nesse mundo está em posição de exigir qualquer coisa de Deus. Nossa posição, irmãos, é de obediência, é de servidão. A presunção é uma tentação, irmãos, que nos assedia. É quando a gente olha para a Bíblia e quer arranjá-la segundo somente o nosso querer, o nosso favorecer. Aí, olha, veja bem, isso é tentar a Deus. Jesus responde, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus recita Deuteronômio capítulo 6, Deus não pode ser tentado. Lembre-se, quando Jesus, no Getsemane, depois de ter orado, Jesus está prestes a ser preso, a ser levado para a cruz, ele chora amargamente, ele pede a Deus, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Ele se levanta, encontra seus discípulos ali, os mais chegados, dormindo. E os principais sacerdotes e anciãos e a multidão já vem com paus e pedras, prestes a prender Jesus. E Pedro impulsivamente corta a orelha do escravo do sumo sacerdote. E aí o que Jesus diz? Pedro, não faz isso não, põe a tua espada no lugar, porque todos os que tomarem a espada, pela espada perecerão. E aí Jesus diz, ou pensas que não posso apelar para o meu Pai, e Ele põe imediatamente à minha disposição 12 legiões de anjos. Jesus podia fazer isso naquele momento. No momento em que ele foi preso, mas ele não fez. E também não fez, irmãos, quando o diabo lhe propôs aquilo. Vocês estão entendendo? Mais uma vez a resposta vem pela Escritura. Não. Eu vou continuar na dependência de Deus. Vocês se lembram da passagem, os irmãos que gostam de ler o Antigo Testamento, lá em Êxodo capítulo 17. Em Massá, um lugar, o povo exigiu que Moisés lhe fornecesse água, em vez de confiar em Deus. Reclamaram, resmungaram. E apesar de suas queixas, irmãos, Deus graciosamente deu água para eles. Ordenou que Moisés golpeasse a rocha com vara e da rocha saiu água. O princípio aqui que o diabo está utilizando é isso. Exija de Deus, Jesus. Se atira e os anjos vão te acolher.
Jesus disse: não. Essa área de tentação, irmãos, eu chamaria, é a área muito perigosa, é a área da nossa identidade. A primeira foi da necessidade, a segunda da identidade. É quando o mundo e o diabo quer nos colocar dúvida se somos filhos de Deus mesmo, de verdade. Porque nós estamos passando um momento difícil, porque nós estamos passando um momento de deserto, porque estamos sofrendo, porque a doença vem, porque os problemas familiares vêm, porque as dificuldades vêm. E aparece muitas vezes o tentador, irmãos, na boca de ímpios e talvez até de mal entendidos, de crentes que não cresceram muito na fé, que ficam falando: cadê o teu Deus? Discursos, irmãos, como a esposa de Jó, que chegou diante do seu próprio marido e diz o seguinte: ainda mantens a tua integridade, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Você diz que você é crente, você vive quebrado, você não tem dinheiro para nada. Olha como estão os ímpios por aí, olha como está o povo que não vai na igreja, olha como que vive as pessoas que não vê a hora de chegar sexta-feira, encher a cara e passa o final de semana fazendo o que bem entende de suas vidas, não põe o pé em nenhuma igreja, nunca lê a Bíblia, nunca ora, nunca dá nenhum dinheiro para a obra do Senhor. Eles vivem melhor do que você. Você não, você está indo na igreja, olha como é que está a sua vida. Está vendo como é que tem tudo a ver com a gente? Esse é o discurso, irmãos. É colocar em dúvida. Você não é filho de Deus, não. Se você fosse filho de Deus, você não estaria passando por isso. Se você fosse filho de Deus, teu casamento não seria assim. Se você fosse filho de Deus, seus filhos não seriam assim. Logo no começo do meu ministério, uma pessoa visitou a igreja que eu era pastor, e certamente nos anos 90, um pensamento no meio evangélico estava em muita efervescência, a teologia da prosperidade. E essa pessoa chegou para mim, e naquela época, recém-formado do seminário, tinha receio de falar determinadas coisas, não tinha os argumentos muito bem formados, embora a gente tentasse. Ele disse assim: eu não vou em nenhuma igreja que se eu ver o carro do pastor e o carro do pastor for pior que o meu. Eu falei: eu nem carro tinha. Eu falei: pronto, esse não vem aqui nunca. A cabeça dele, foi assim, na cabeça dele devia estar assim: se essa igreja não resolve o problema do pastor, vai resolver o meu? A cabeça dele. É o argumento da identidade. A segunda, terceiro e último, terminando, irmãos. A área em que o diabo também nos tenta é a área das ambições. Levou o verso 8, o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Meus irmãos, primeira coisa que a gente precisa entender: o diabo é mentiroso por natureza, ok? Nós cremos, irmãos, que quem comanda reinos e quem é o Senhor de todo o mundo é Deus, o Criador e o mantenedor de todas as coisas. Mas nós também acreditamos, a mesma Bíblia também nos diz, que Deus permite que o diabo exerça domínio sobre determinadas áreas ou situações. Mas quando o diabo coloca aqui diante de Jesus que ele manda e que ele tem o poder de dar todos os reinos, ele está sendo mentiroso. Mas ele tenta, ele não sabe exatamente o que está no coração de Jesus. Ele não conhece exatamente, irmãos, como que Jesus é realmente. Ele não tem essa intimidade com o Senhor. Simplesmente ele está nessa montanha muito alta e tenta mostrar a Jesus a possibilidade de adiantar o processo na sua vida. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Não precisa ler. Eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos.
Isso aqui é uma visão, irmãos, de João, vendo o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, depois de ter vencido, depois de ter ressurreto, o Cordeiro que foi morto, com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Agora veja bem, o autor aos Hebreus diz que Jesus, além de ter criado todas as coisas com o poder da sua palavra, as mantém também com o poder de sua palavra. O Senhor, o Rei dos Reis, é Jesus Cristo. Mas o que o diabo está colocando aqui para Jesus é pule fases por causa de suas ambições. Mais uma vez, a tentação é reivindicar resultados rápidos, imediatos. Os reinos no mundo, irmãos, em última análise, tome aquilo que é do seu pai. Onde é que está isso na Bíblia? Numa parábola contada por Jesus. E aqui eu quero fazer uma associação. Um homem tinha 2 filhos. Um deles chegou assim: pai, dá-me a parte que me cabe dos bens que eu vou embora. Não era tempo ainda. O pai falou: tudo bem. Separou a parte dele. Ele foi embora. Dissipou tudo. Comeu comida de porco. Depois voltou, arrependido, e o pai o recebe. É o mesmo DNA, irmãos. São as ambições da vida que nos tentam a pular fases, a querer coisas antes do tempo, a possuir as coisas antes do tempo, a se vender. Nós vivemos num tempo, irmãos, em que tudo tem preço, ou pelo menos tudo as pessoas tentam colocar preço. No seu caráter, nas suas decisões, especialmente no nosso país. Eu vi um teste feito outro dia, eu não sou pessoa de ficar julgando culturas e falar que uma cultura é melhor do que a outra, não. É apenas uma coisa que me chamou a atenção. Eu não acho que existe cultura santa em lugar nenhum. Todo mundo é pecador, no mundo inteiro, não tem. Questões educacionais eu reconheço. Pegaram uma banquinha dessa, assim, uma mesinha, e colocaram vários relógios, cada um com seu preço, e uma caixinha, onde a pessoa poderia pegar o relógio, ver o preço, colocar o dinheiro do valor do relógio. E não tinha o vendedor. Colocaram numa rua lá nos Estados Unidos. Aí veio uma pessoa, viu o relógio, gostou, abriu a carteira, pagou. 1, 2, 3, 4, 5, 6 relógios. Nenhum relógio foi roubado. Não tinha vendedor nenhum. Aí fizeram a mesma experiência aqui em São Paulo, parece. Levaram até a mesinha. Aí você acha mesmo que o problema desse país é a política. Ora, se a gente não tem dinheiro para comprar aquele relógio, simplesmente não compra. Pega um outro mais barato. Né? Se adapte. Para que pular fase? Para que comprar o que não pode? Para provar o que não é? Para quem não te conhece? Está sempre pulando fase. Jesus venceu a tentação. Agora, deixa eu dizer aqui uma última palavra para você. Jesus respondeu para o diabo: Satanás, está escrito assim: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Por que Jesus termina, irmãos, com adoração e com culto? Com isso deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Essas 2 palavras eu quero destacar para você: adoração e culto. Qual é o sinônimo de adoração e culto que nós temos hoje no meio evangélico? Reunião de gente cantando. É ou não é? No contexto dessa palavra,
Jesus põe adoração e culto num contexto de obediência e de vencer a tentação. O adorador quer vencer as tentações, irmão. Prestar culto a Deus não é, embora faça parte, somente esse momento separado de 1 hora, 1 hora e meia, ou de 2 horas por semana, em que a gente se reúne enquanto comunidade para cantar nossa fé, para ler nossa Bíblia, para ouvir a pregação. Culto e adoração é obediência a Deus. É possível que alguém seja um adorador de Deus, fiel e sincero, sem frequentar um culto. Mas todo aquele que é fiel e sincero tem vontade de frequentar um culto. Vocês entenderam o que eu disse, né? Com isto, deixou o diabo. E aí o que foi, irmãos? Jesus não pulou fases. Aí vieram os anjos e o serviram. Toda vez que você for tentado nas suas necessidades, se está faltando alguma coisa na sua vida, toda vez que você for tentado no que diz respeito à sua identidade, se alguém duvidar que você é filho de Deus, amado de Deus, ou toda vez que você for tentado a pular fases, faça como Jesus, irmãos, lembre do que é que Deus diz para você. Jesus se lembrou, o diabo duvidou. Se você é filho de Deus, vai acontecer isso. Se você é filho de Deus, Jesus, irmãos, o que estava na cabeça dele, eu tenho a plena certeza, é a voz do Pai dizendo: tu és meu filho amado, eu tenho prazer em você, você me obedece, você tem para mim a tua comida, a tua bebida, é fazer a minha vontade. É assim que Deus quer olhar a gente, porque Deus nos ama, irmãos, Deus cuida da gente. Nenhum cabelo da nossa cabeça cai se não for da vontade dEle. Ele supre a nossa vida, Ele nos ama, Ele mandou o Seu Filho para morrer por nós. Então o mundo não pode dar para nós a identidade que a gente tem, o mundo não pode dar para nós nada, porque o diabo não tem nada para dar para ninguém. Quem tem alguma coisa para dar para nós é Deus, e é dEle que nós dependemos. Então, irmãos, nós vamos vencer as tentações, sermos fiéis a Deus, porque Ele nos ama de verdade, com amor profundo, nos ama até o fim, a ponto de enviar o Seu Filho. E depois, irmãos, de nós passarmos por este mundo como vencedores de todas as tentações, seremos recolhidos por Ele e estaremos com Ele por toda a eternidade, desfrutando de Sua presença. Louvado seja Deus, nós podemos vencer as tentações. Vamos orar? Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela Tua presença na nossa vida. Senhor, quanto a gente precisa de Ti. Todos os dias, Senhor, este mundo nos oprime. Todos os dias. Eu creio piamente, Senhor, o Senhor conhece o coração de cada um que está aqui, e o meu também. Nós queremos, ó Pai, Te servir, mas reconhecemos diante do Senhor, Pai, que temos sucumbido a muitas tentações. Temos duvidado. Às vezes, ó Pai, temos sido, Pai, prensados, tentando se imaginar como o mundo se vê, tentando se medir pela roupa que vestimos, pelo dinheiro que temos, pela cultura que adquirimos, por onde moramos, pela aparência. Às vezes, ó Pai, tentamos nos medir, não, ó Deus, pelo amor do Senhor derramado na cruz do Calvário. Às vezes, ó Deus, temos olhado os valores do mundo, ó Pai, com uma certa inveja. Temos, ó Pai, sofrido com a tentação de Asaf, vendo a prosperidade do ímpio, achando que ele não sofre a canseira dos mortais.
Ó Deus, que a gente saia daqui nessa noite, Pai, crendo no amor do Senhor ainda mais, de que podemos vencer este mundo, que somos amados pelo Senhor, cuidados pelo Senhor, e que não vamos, ó Pai, ceder às tentações do diabo, e seremos encontrados fiéis até o fim. Fortalece-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.